Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e todas as segundas-feiras nós temos o nosso encontro marcado, e a nossa palestra semanal. Então, amigos, nós vamos, como todas as segundas, preparando o nosso ambiente espiritualmente, lembrando aqueles amigos que vão chegando para colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água, cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Aproveitamos também para lembrar aqueles que vão nos assistir depois, às vezes pela primeira vez, que coloquem o seu copinho, a sua garrafinha de água, participem com muita fé, com muita esperança, com muita convicção de que serão beneficiados. Mesmo a distância, pode ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, não importa. O importante é que quando fazemos com fé, com confiança, provavelmente, ou melhor, provavelmente não, com toda certeza, nós seremos atendidos, seremos ouvidos. O que acontece é que, às vezes, o que a gente deseja nem sempre é o melhor. Atendidos, ouvidos, nós somos, mas nem sempre os pedidos são realizados da forma como nós gostaríamos. Porque nós lembramos, nós somos crianças, crianças espirituais. E as crianças, muitas das vezes, elas querem coisas, mas que o pai é obrigado a dizer não, porque não será benéfico para ela. A criança quer comer um doce, tomar um sorvete, e está na hora de se alimentar, de almoçar, de jantar. A criança quer jogar bola, mas está um calor de 45 graus. Então, o pai, a mãe, vão dizer não. E eles não compreendem como pode dizer não a um pedido meu. Mas eles são ouvidos, só que com a sabedoria daqueles que têm mais conhecimento, ele vai receber de acordo com o que ele deve, precisa. E assim também é o nosso Pai Celestial. Ele nos atende, nem sempre da forma como nós gostaríamos, mas da forma como será mais benéfico para nós. Então, amigos, faltam, ou melhor, faltam apenas aqui um minutinho para as 20 horas. Nós vamos iniciar a nossa noite abrindo um livro de mensagem. Nós vamos abrir aqui no livro Vinha de Luz, benfeitor Emmanuel, e o médium Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 102. A mensagem 102, ela tem o título Atribulados e Perplexos. Atribulados e Perplexos. É uma passagem do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Boa noite, Tassimara Sírio, seja muito bem-vinda. Então, amigos, essa mensagem é do... Eu até gostaria... Quem está aí pelo Facebook, que tem gente pelo Facebook, eu gostaria que se identificasse para dizer, boa noite, José Roberto Araújo, seja muito bem-vindo. Me diga aí, por favor, José Roberto, o Facebook está correto, está tudo de acordo, som, imagem, porque eu fiquei um pouco na dúvida que já passam das 20 horas e, por enquanto, só o José Roberto que apareceu aqui pelo Facebook.
Então, eu gostaria de saber se está tudo correto, som, imagem, tá ok, então tá bom. Então, vamos iniciar a nossa página do livro Vinha de Luz, a mensagem 102, Atribulados e Perplexos. A mensagem de Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Boa noite, Vicente, seja bem-vindo. Vejam a mensagem do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A segunda carta que Paulo escreve à igreja. Em tudo somos atribulados. Parece que ele está falando no momento atual. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Vejam, a mensagem continua atualíssima. E Emmanuel diz: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, diz Emmanuel, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, por meio dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mensagem forte, uma reflexão forte que Emmanuel traz. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi um grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Mensagem profunda, belíssima de Emmanuel. A mensagem 102 do livro Vinha de Luz, Atribulados e Perplexos. Emmanuel, o benfeitor, utiliza-se da passagem da carta que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, amigos, vamos orar, agradecendo ao Senhor da vida, Senhor Jesus, mensageiro da esperança,
Envolva-nos com a tua proteção, com a tua paz. Hoje, 11 de dezembro de 2023, o último mês do ano, nos aproximando, Senhor, de um novo ano. E nós nos reunimos em teu nome, à luz da doutrina espírita, e te pedimos que esteja presente em nossos corações, nos auxiliando a compreender tudo o que acontece nas nossas vidas e à nossa volta. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre, dando início a mais esse encontro espiritual, com gratidão nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, querida Arnaldo, Eudócia, essa família tão querida, tão especial, nossa querida Tassimara, todos esses companheiros que fazem parte dessa família. Nós somos uma família com esse desejo de servir, de sermos trabalhadores na seara do Cristo. E nós vamos iniciando a nossa noite com muita fé, com muita esperança, com muita coragem, com muita confiança. E para aqueles que receberam o tema da nossa noite, sabem, a mensagem é a mensagem cristã, a mensagem do Cristo, a mensagem do enviado. Nós estamos em dezembro, nós espíritas sabemos que Jesus não nasceu no dia 24, nem no dia 25, mas é uma data que foi escolhida e que ficou no nosso calendário cristão, e nós, como espíritas cristãos, acabamos sentindo toda essa vibração, todo esse momento especial. Cada um comemora a sua maneira, com uma árvore, com presentes, reunindo a família, mas é um mês que as vibrações são diferenciadas, às vezes até as lutas, as guerras, eles respeitam, dão uma trégua nessa data tão especial. E nós vamos refletir sobre a mensagem cristã. Quantas das vezes nós falamos de Jesus, falamos desse enviado divino, falamos do Filho escolhido por Deus para ser o nosso governador espiritual, e nós sabemos que o Evangelho, a Boa Nova, o Evangelho de Deus, que veio através de seu Filho amado Jesus, ele nos traz muitos ensinamentos, muitos. Mas hoje nós vamos ver alguns que são importantes para a nossa reflexão e para pensarmos: será que eu já consigo agir dessa maneira? Será que eu já me enquadro nessa situação? Como que eu estou vivendo? Eu que me professo espírita, eu que me professo cristão, seguidor da mensagem do Evangelho, como que eu estou hoje? Como que eu estou hoje no dia 11 de dezembro de 2023? O que eu preciso mudar? O que eu preciso trazer para a minha vida? O que eu preciso melhorar? Então, amigos, vamos ver esses ensinamentos da mensagem cristã. Emmanuel, o benfeitor espírita Emmanuel, no livro Consolador, na questão 282, esse livro é muito interessante porque foram perguntas que foram feitas a Emmanuel e ele foi respondendo, e ficou parecido com o livro dos Espíritos em termos de ter questões, uma, duas, três e por aí vai. E na questão 282, Emmanuel diz que a mensagem cristã, ela nos esclarece, e que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Nós já falamos isso aqui muitas vezes, mas sempre é bom frisar. Então, o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, esse é o alicerce, é aquela base
desse edifício que está sendo construído. Porque provavelmente nós não vamos parar na terceira revelação, que é a doutrina espírita. Somos espíritos ainda infantis, ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas, diz Emmanuel, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. E, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Em geral, nós queremos que o outro melhore e esquecemos de nós. Mas o propósito divino, ao estarmos aqui encarnados, e mesmo como espíritos desencarnados, é cada um fazer o seu caminho de aperfeiçoamento. E nós vamos aproveitar as lições contidas na mensagem do Cristo para isso. Prossegue Emmanuel na questão 286, dizendo que, neste sentido, é importante compreender que o cristianismo é a síntese, em simplicidade e luz, das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Porque Jesus, ele não trouxe nenhum aparato quando ele veio. Ao contrário, a sua vinda foi cercada de muita simplicidade, mas, ao mesmo tempo, de muita luz. Sendo assim, meus amigos, o cristão verdadeiro deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou, com amor e humildade, o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes. Mas, em geral, ainda pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa prepotência, pelo nosso egoísmo, é difícil imaginarmos, seguirmos um ensinamento de amor e de humildade. Afinal, eu não posso me mostrar humilde diante de uma sociedade tão agressiva. Eu também tenho que mostrar ao que eu vim. Muitos não falam isso. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Quem já ouviu isso? Lê do engano. Assinalamos em seguida alguns ensinamentos que caracterizam a mensagem cristã. Que a mensagem do Cristo, ela é imensa, temos muito a refletir, mas já serve para a nossa noite, nessa noite especial, nesse mês de dezembro. No livro A Caminho da Luz, no item O Verbo na Criação Terrestre, ainda Emmanuel nos ensina sobre a humildade. E ele vem falando com relação à humildade, que seria um dos ensinamentos da mensagem cristã, que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por essa razão, afirmou Jesus, e Mateus, no seu capítulo 5, versículo 3, nos traz esse ensinamento de Jesus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Allan Kardec, o nosso codificador, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 2, ele nos ensina, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus.
Então vejam, é mais fácil o simples se aproximar do Pai do que aquele sábio que se julga superior a tudo. Jesus, ele põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Mas nós presenciamos ainda, infelizmente, no nosso momento, como que o orgulho está presente em todas as criaturas. Uns mais, outros menos, mas nós ainda trazemos muito presente dentro de nós essa chaga que nos corrói. Ainda em um Evangelho, no capítulo 11, no item 8, falando agora sobre a lei de amor, falando sobre a humildade, que é uma base dessa mensagem cristã, a lei de amor. Vejam, a lei de amor. O amor, ele vem através de uma lei, é uma lei divina. Então, o amor resume a doutrina de Jesus. Não amor no sentido vulgar do termo, porque quantos falam, né? Eu amo. Às vezes diz assim, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa. Não é esse tipo de amor. É a lei de amor, ela extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aquele que já consegue olhar para os lados e não olha somente para si. Tem até um ditado que diz que fulano olha somente para o seu próprio umbigo. Não, a lei de amor, ela permite que a gente, quando nós já conseguimos cumprir essa lei, nós conseguimos já olhar à nossa volta. A mensagem cristã é um poema sublime de amor que Jesus trouxe à humanidade. Por isso eu sempre reforço como é importante nós que nos professamos espírita lermos a Bíblia, conhecermos o Antigo e o Novo Testamento. Mesmo que nós temos um pouco de dificuldade para compreender, mas ela vai ficando gravada na acústica da nossa alma. E isso é muito importante. Um momento ela vai se manifestar. Então é um poema sublime de amor. Até porque Jesus, grande parte da sua fala, ele fala toda em poesia. Emmanuel ainda, no livro agora Pensamento e Vida, no capítulo 30, quando ele fala do amor, ele nos esclarece, descendo à esfera dos homens, por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. Então, Emmanuel, se referindo ao nosso Mestre Jesus, ele nos mostra quantos momentos Jesus passou por amor. E ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha o desafio. Prosseguindo ainda, na mesma obra Pensamento e Vida, falando agora sobre amor e justiça de Deus. Muitos de nós, às vezes, achamos que Deus é injusto, Deus não me ama, Deus me pune. Não, Deus é justo. A lei divina, ela é justa. Então, o amor e a justiça de Deus, o amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. A mensagem cristã reflete o amor e a justiça de Deus. Daí ser importante compreender as suas lições. Prossegue o benfeitor dizendo: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama,
determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência. A lei de Deus, pergunta Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Perguntem o livro dos Espíritos. Os benfeitores dizem o quê? Na consciência. Muitas às vezes acham, a lei de Deus está escrita na Bíblia. Não, a lei de Deus, ela se manifesta para cada um na consciência, de acordo com as suas próprias obras. Então, amigos, no livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, no capítulo 6, ele fala sobre a fidelidade a Deus. Precisamos ser fiéis, a fidelidade a Deus. Em um evangelho, não me lembro agora, eu acho que não tenho certeza, acho que é João, quando diz Deus é fiel. Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus. Então, essa finalidade a Deus. Humberto de Campos nos diz, ensina-nos Jesus, que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, vejam, a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as coisas, é a fidelidade a Deus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, diz o espírito Humberto de Campos, onde o filho e o pai. E aí ele faz um questionamento, uma pergunta, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca, os espíritos, desde o primeiro dia. Quanto mais seres iniciantes, mais o Pai está ali, cuidando e velando. Mas à medida que vamos evoluindo, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, nós tomamos decisões equivocadas, não é porque Deus quis, ao contrário, ele nos deu a liberdade de ação. No livro Boa Nova, também, em relação a esse assunto, Jesus aconselhou o apóstolo André. Jesus fala para André, André, olha, prestem bem atenção a essa mensagem de Jesus para o apóstolo André. Como é linda, como é forte, como é completa. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a chave, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Vejam, quantos de nós, com amplas possibilidades, e dizemos que não podemos fazer nada. Mas o verdadeiro discípulo, aquele que é fiel a Deus, por mais que ele esteja numa situação de dificuldade, ele pode servir a Deus com a paciência e a coragem. Então, agora nós vamos ver uma das mensagens cristãs, que é o amor ao próximo. Porque era fácil a gente amar aqueles que fazem parte dos nossos vínculos afetivos. Mas o amor ao próximo, o amor aos semelhantes, é um dos princípios basilares do cristianismo. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, vem esse ensinamento. Amados, amemo-nos uns aos outros. E agora no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35,
Jesus, assim se pronuncia e João nos traz. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós vamos prosseguindo, refletindo nesses ensinamentos do nosso Mestre. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias. O povo, a partir do momento da vinda de Jesus, começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo. Eles eram banidos da sociedade, de martirizar os anciãos, de zombar dos humildes e dos tristes. É por essa razão que Jesus indica quais são os mandamentos importantes da sua doutrina. E agora é o evangelista Mateus que nos traz, no capítulo 22, Jesus nos ensinando: amarás o Senhor teu Deus. Eu acho linda essa passagem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele se refere, ele resume toda a lei contida na Torá, contida na Bíblia hebraica, que hoje nós chamamos Antigo Testamento. Ele resume tudo nesses dois: amar a Deus e amar ao próximo. Parece fácil, mas na prática, no nosso exercício diário, quantas das vezes brigamos com Deus? Quantas das vezes viramos o nosso rosto para o nosso próximo? Entendemos assim que esse ensino de Jesus representa a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Diz Kardec em O Evangelho, no capítulo 11, no item 4. Tudo aqui está resumido. Se resume a esse amor, a essa caridade completa. Em Lucas, evangelista Lucas, que aprendeu muito com o apóstolo Paulo, porque Lucas não compartilhou presencialmente a vida com Jesus. Ele aprendeu através de Paulo e ele nos trouxe o médico Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21. Quando o reino de Deus, afirma Jesus, o reino de Deus, não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo aí, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, diz Jesus, está dentro de nós, de cada um de nós. Porque se somos filhos do Pai, temos essa centelha divina dentro de nós, mas nós não sabemos aproveitar ainda essa oportunidade e ficamos buscando fora. Ele diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de você. Cabe a você despertar. Cabe a mim, a você, aqueles que estão aqui, encarnados e desencarnados. Hermínio Miranda, grande estudioso espírita, ele nos ensina que a pregação de Jesus, ela gira em torno da noção básica do reino de Deus, que ele estabelece como meta a atingir, objetivo pelo qual devem convergir todos os esforços, sacrifícios, renúncias e anseios. Nós temos o reino de Deus dentro de nós, mas nós ainda não conseguimos conectar com ele. Então é necessário que esforços, sacrifícios, renúncias
para que a gente desperte o que nós já possuímos, porque nós temos a cura, mas ainda temos a dificuldade. Dias virá que a gente não vai mais precisar de médicos, não vai mais precisar de medicações, porque nós vamos saber manipular isso que está dentro de nós. O caminho para o reino de Deus não é largo, amplo, fácil, não. Essa porta larga é o caminho da perdição. O caminho para o reino de Deus é aquela porta estreita que nos cobra, que nos é necessário as renúncias, como diz Hermínio Miranda, os sacrifícios, mas que vai valer a pena, porque nós vamos conseguir chegar lá. Então, amigos, a necessidade do perdão. Quantos ainda têm dificuldade de perdoar? Pedro, que era aquele discípulo um pouco rude, ele quer saber, ele aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então a pessoa vem e faz alguma coisa contra mim, quantas vezes eu vou ter que perdoar? E Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E Mateus nos traz essa passagem no capítulo 18, versículos 21. Então, amigos, vemos assim que o perdão é uma necessidade humana, caminho seguro da felicidade. Voltando ao livro Consolador, na questão 340, Emmanuel diz: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Mas é mais do que isso. Ele coloca, o benfeitor, que o espírito evangelizado, ele perdoa e esquece. Então, é necessário perdoarmos realmente. Mas também eu digo, não é fácil, é um trabalho que vai requerer o quê? Empenho, sacrifício, dedicação. Mas outra situação importantíssima nessa mensagem do Cristo, e que muitos de nós, às vezes, esquecemos como que ela é importante. Não acreditamos. Quantos de nós, às vezes, não acreditamos? Porque é gratuita, não precisamos pagar, não precisamos ir a lugar nenhum para recebê-la. É o valor da oração. Lembra-nos, Jesus. E agora o apóstolo Marcos, no seu evangelho, no capítulo 11, nos fala: Jesus nos ensinando, por isso vos digo, que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Orienta também Jesus: quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Nós podemos aqui fazer dois tipos de leitura. Nós vamos orar de uma forma separada, discreta, num ambiente, mas também pode ser esse quarto, ser o íntimo do nosso coração. Boa noite, Regina Carosi, seja muito bem-vinda. E Jesus nos ensina como orar, quando ele nos ensina a oração dominical. Pai nosso, que estás nos céus. Mas, amigos, a prece, como é importante o valor da prece. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo. E nós vamos ver que chegará o dia em que estas palavras do Cristo se cumprirão. João nos traz, no capítulo 10, quando Jesus nos coloca essa afirmativa:
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam, é um processo demorado. Não vai ser assim da noite para o dia. O que é que nós percebemos? Quantas dissensões religiosas, mas dia haverá que todos nós vamos nos unir em torno de um só pensamento. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 17, no item 32, ele faz essa reflexão. Ele diz: a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva. Vejam o bom senso do codificador. Ele não diz que a religião espírita é que vai congregar todos os homens. Não, ele diz que a religião que vai congregar será aquela que melhor satisfaça a razão e a ciência. E ele prossegue dizendo: aquela cuja código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então, amigos, que nesta noite, 11 de dezembro de 2023, nós que nos professamos espíritas ou simpatizantes, nós que nos professamos cristãos, sejamos esses mensageiros da mensagem cristã. Primeiro, dentro de nós mesmos, para que a partir da nossa mudança moral e espiritual, nós possamos também tocar outros corações. Paz a todos. Então, amigos, nós lembramos a todos que estão aqui conosco mais uma vez, e aqueles que vão nos assistir depois. Quem ainda não providenciou, coloque o seu copinho ou a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada. Nós vamos receber o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos. Aproveitamos para cumprimentar a Inês Luchese, a Flávia Soares, a nossa querida Eudócia, nosso querido Arnaldo, mais uma vez, a Eudócia que estava falando alguma coisa, eu me perdi, a Rita de Cássia, seja muito bem-vinda, Geraldo Magela, quem mais aqui? A nossa Sueli, quem mais? O Márcio Pedroso, seja muito bem-vindo, Márcio. Ah, sim, a Eudócia pedindo orações pelo nosso querido Arnaldo, que está lá em Boston, nos Estados Unidos, num momento agora de expectativa, de exames. Então, as nossas vibrações também vão chegar até ele. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, toda essa falange de espíritos protetores, vão agora se reunir para que juntos possamos orar, tanto pelo nosso querido Arnaldo, como por toda a humanidade. E eu quero também pedir por uma jovem, Camille, que se encontra no hospital lá em Niterói. Eu vou até ver aqui o nome aqui direitinho, no Hospital São Francisco. Ela está no Hospital São Francisco e ela está próxima a ser tão jovem, bonita. Ela está aqui
Ela está na maternidade São Francisco, só que ainda não é o momento do bebezinho nascer, ainda falta um tempinho para ele vir. Então, nós vamos também pedir por ela, para que se os benfeitores, é a Camille Alves, que os benfeitores, se eles acharem, pedindo a Sheila, enfermeira tão amorosa, que possa agora estar ali ao lado dela, amparando, junto com o doutor Bezerra de Menezes, junto com o doutor Marte, médico ali daquela cidade de Niterói, que auxiliou, curou a milhares e milhares de pessoas em Niterói, que possa estar junto agora dessa jovem Camille, acalmando esse bebezinho. E se for o momento dele vir, que ele venha em paz, que ele venha em segurança. A nossa querida Celi dizendo que estava na formatura do pré da quinta neta da Helena. Oh, maravilha, Celi. É muito bom, né? Muito bom. Em breve vai ser a Eudócia com a Arnalda e curtindo essas formaturas aí também do Daniel. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer agora nesse momento. Vamos orar. Às vezes, infelizmente, nós sabemos que pessoas querem se utilizar da nossa boa vontade e entram com mensagens que não são reais, que não são verdadeiras. Mas nós vamos, já falamos, já cumprimentamos a todos, aqueles que agora, neste momento, sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os benfeitores vão se utilizar de nós, do nosso amor, das nossas vibrações, para transubstanciá-las em energias curadoras para outros irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Então, amigos, com muita confiança, nós vamos fazer a nossa prece, rogando aos emissários divinos que se juntem a nós. E neste momento, convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizando o nosso planeta Terra se iluminando. As sombras se dissipam, o nosso planeta se ilumina. As estrelas no céu irradiam e nós sentimos essa presença divina em nossas vidas. Da mesma forma que aqueles pastores, na vinda do Cristo, foram avisados pelos anjos, pelaquela estrela que iluminava o céu, e seguindo, encontraram o menino Jesus. Que nós também possamos sentir agora essa sensação de proximidade com o nosso Mestre, rogando a cada emissário do bem, para que possam acolher a tantos irmãos que neste momento padecem de dores do corpo, de dores da alma. O nosso planeta é um grande hospital. E como um grande hospital, somos enfermos que aqui nos encontramos. Alguns em processo de recuperação, outros ainda em processo de enfermidades, aguardando a cura. E nós rogamos a Jesus, a cada benfeitor amigo, que possa ter piedade de nós, espíritos ainda endividados, imperfeitos,
mas com desejo de crescer, com desejo de trabalhar, de burilar as nossas imperfeições e transformarmos-nos no homem novo. Como João Batista mergulhava nas águas de uma forma simbólica para lavar, para purificar, para que pudesse dali surgir um novo homem. Que nós também possamos purificar as nossas almas, purificar os nossos corpos, deixando para trás o homem velho. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Percorre agora, Senhor, a toda a humanidade, a todos os lares, a todos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, acalentando, auxiliando, aliviando todas as dores, mas também levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. E pedindo aos benfeitores amigos, pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, pedindo também por aquele companheiro mais difícil, necessitado, mais intolerante, e com muita convicção que os nossos pedidos serão avaliados pelos emissários divinos, com muita fé, com muita esperança, nós entregamos nas mãos dos benfeitores amigos todos aqueles que agora vieram ao nosso pensamento. E enquanto os emissários do bem trabalham, nós vamos abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual. Vamos aproveitar esse momento para louvar a obra do Pai, para agradecer por tudo que temos, mesmo os desafios que nos impulsionam ao crescimento, e se desejar, para pedirmos o que necessitamos neste momento. Vamos nos entregar aos benfeitores amigos. Com gratidão,
em nossos corações, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor, agradecendo aos nossos protetores individuais, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esta noite, pedimos, Senhor, abençoe a nossa semana, conduza-nos sempre, Senhor Jesus, pelo caminho do bem, do amor e da caridade, que possamos estar reunidos novamente na próxima. Doce paz de Jesus, e nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, e toda terça-feira nós temos uma reunião de vibração e irradiação. Essa reunião de vibração e irradiação, ela não é ao vivo, é à distância. É de 8h30 às 9h30 da noite. É uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, quem desejar algum atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Mas antes de encerrarmos e antes de passarmos o número do nosso WhatsApp, eu não posso deixar de lembrar que nós temos o nosso canal do YouTube, é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, com mais de 1000 vídeos postados, estudos, palestras, cursos, evangelização infantil, eu curso de 3 anos de curso de magnetismo, ensinando como podemos aplicar o passe, o autopasse, como podemos auxiliar outras pessoas. É um curso bem completo. Então, aproveitem, entrem lá no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, no YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Com isso, o canal vai crescendo e nós vamos semeando a luz. Jesus conta conosco. Então, meus amigos, desejando boa noite para todos, e nós vamos passar o número do nosso WhatsApp, o DDD, é o 19, DDD 19, o celular, 99-456-4473, 19-99-456-4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Boa noite para todos, que a paz de Jesus permaneça juntinho a cada um de vocês. Muita paz, Arnaldo, muita paz, Eudócia. Estamos juntos. Juntos podemos muito. Fiquem com Deus. E até amanhã.